queridos. Olá, gente querida. Você que me segue aqui no meu canal. Estou mais uma vez aqui de volta com o nosso Torpedo 365. E é muito prazer, muita alegria aqui dentro desse coração quando eu volto aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. A cada dia, gente, é assim um sentimento de gratidão muito grande, muito profundo, porque esse é um privilégio que Deus me dá, né? Um privilégio que Deus me dá de compartilhar com vocês a palavra, cada dia um tema diferente, um assunto diferente, seguindo uma sequência. Às vezes a gente sai um pouquinho da sequência, né? Mas logo volta. E é muito gratificante para mim poder falar da Bíblia, da Palavra de Deus com vocês. Hoje eu estou aqui na cidade de Umuarama, estou aqui na casa de uma senhora muito querida, irmã Rosa, da Igreja Batista, que nos recebeu aqui com muita boa vontade, muito boa vontade, e estamos aqui descansando. Daqui a pouquinho tem uma apresentação na igreja, um quarteto master, e aí nós vamos para lá para adorar a Deus lá no templo. Mas eu quero refletir hoje com vocês no livro de Gálatas. É um livro também escrito por Paulo. Não sei se vocês conseguem ouvir o fundo, né? Mas tem umas aves cantando aqui. Tem uma árvore bem na minha frente aqui e algumas aves cantando. É gostoso. Essas cidades do interior, assim, é muito legal, um sossego, é tranquilo. Umuarama é uma cidade não tão pequena, mas uma cidade com a cara de cidade de interior. É muito gratificante vivenciar esses momentos assim. Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando para casa e amanhã a vida continua normalmente, né? Se Deus quiser. Mas eu estava falando, Paulo escreveu o livro de Gálatas. Gálatas, por que Gálatas? Os cristãos da Galácia, tá? Uma região lá do antigo Oriente, né? Os cristãos da Galácia. E é interessante que nesse texto que eu vou refletir hoje com vocês, nós vemos, olha que bonito, eles vão e cantam, né? Os passarinhos glorificam a Deus também, né? É interessante que nesse texto que eu vou refletir com vocês, Paulo está contando, né, que ele repreendeu Pedro. Pedro também chamado de Cefas. Por que será que Paulo repreendeu Cefas? Porque ele mesmo disse que Pedro era repreensível. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa fala de Paulo. Por que Pedro era repreensível? A gente pode pensar assim, nossa, um apóstolo tão conhecido, tão famoso, tão importante, foi discípulo de Jesus, caminhou 3 anos e meio com Cristo. Por que então que Paulo repreendeu Pedro? Tá? Porque no dizer de Paulo, o Pedro estava fazendo ali um jogo duplo. Tá? Apesar de ser discípulo de Jesus, de se tornar um apóstolo de Jesus para levar o evangelho a outras pessoas, Pedro ele estava comportando ali com, vamos dizer assim, tentando agradar gregos e troianos. Tá? Por quê? Porque quando ele estava perto dos gentios, ele pregava uma coisa, ele agia de uma forma, e quando ele estava longe, perto dos judeus, ele agia de outra forma e pregava uma outra coisa. E aquilo desagradou muito, né, Paulo, e causou uma certa divisão e também uma certa atitude de desconfiança, de não sentir firmeza no comportamento de Pedro. Foi por isso que Paulo repreendeu Pedro. A grande questão que fica, né, para a gente discutir, para a gente refletir, mas um discípulo de Jesus comete erros. É lógico que comete, gente, não tenha dúvida nenhuma. A
pessoa sai de um estilo de vida, encontra uma outra forma de vida, um outro estilo de vida, entrega o coração a Jesus, mas não significa que ela nunca mais vai pecar, não significa que ela nunca mais vai cometer erro, não significa que ela não vai pisar na bola, né? Tanto com os irmãos quanto com o próprio Deus. E a gente precisa compreender isso, que uma vez que a pessoa foi salva por Cristo, ela entra num processo de santificação. Não significa que não tem mais nada na vida dela que ela não precisa corrigir, não tem mais nada na vida dela que ela não precisa aprender, nada disso. Ela tem muito ainda que aprender, ela tem muito ainda talvez que corrigir na sua vida. O importante é estar no processo, o importante é não sair do caminho, né? Eu gosto muito de um pensamento que diz assim que a felicidade não é a chegada, a felicidade não é o destino, a felicidade é o processo, é a caminhada. A vida cristã também é uma constante caminhada. A vida cristã não é o fim, a vida cristã é um processo. Enquanto a gente estiver no caminho, a gente vai estar escorregando, a gente vai estar errando, a gente vai estar cometendo falhas com as pessoas, com Deus, mas o importante é não desistir do caminho, né? E Pedro cometeu muitos erros, assim como todos os discípulos, os demais apóstolos também cometeram. E provavelmente, aliás, Paulo mesmo diz, né, que ele se sentia o pior dos pecadores, né? Então Paulo também tinha erro, porque ninguém era perfeito, ninguém é até agora. O único perfeito é Jesus. E quando Paulo disse que ele repreendeu Pedro face a face, a gente vê aí também a necessidade de exortação, muitas vezes, na vida das pessoas. Não é porque eu estou aqui todos os dias no Torpedo 365 falando da Palavra de Deus, falando da Bíblia, levando conhecimento, levando motivação para vocês, que eu sou perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos todos numa caminhada, tá? E é importante a gente ter essa consciência, porque a partir do momento também que a gente se sente perfeito, a gente perde aquela dependência de Deus, aquele sentimento de depender de Deus que a gente deve preservar na nossa vida. E ninguém, absolutamente ninguém que se sente independente de Deus pode progredir na vida espiritual. Porque a vida espiritual, a essência dela é justamente você agarrar na mão de Deus e caminhar com o Senhor. Então Pedro errou, Paulo o repreendeu, mas isso faz parte da vida, né? O sábio Salomão disse que o justo cai 7 vezes e se levanta. Então não é porque a pessoa se entregou a Jesus que de vez em quando ela não vai errar, com certeza, né? Porque tem momentos que o lado humano, a fraqueza humana ainda vai tomar conta da vida, da mente, do pensamento dessas pessoas, como eu e você, de carne e osso, né? E a gente vai cometer erro, vai cometer pecado. O importante é agarrar na mão de Jesus. Eu gosto de lembrar da história de Davi, porque Davi, apesar de tudo que ele fez, de todos os pecados que ele cometeu, de todos os erros que ele cometeu, ele ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, mas ele não desistia da caminhada. Ele caía, mas ele não desistia. Ele perdia algumas batalhas, mas ele não desistia de se manter na guerra. Isso era o mais importante, né? E nós aprendemos muito da vida dos apóstolos. Eles eram seres humanos como nós, de carne e osso, tiveram alguns privilégios a mais do que nós. Eu me refiro, por exemplo, aos discípulos, especialmente aqueles que conviveram pessoalmente com Jesus, mas hoje nós também podemos fazer o mesmo, conviver pessoalmente com Jesus através de um relacionamento próximo, íntimo com Ele. Então que Deus abençoe a sua vida, né? A minha vida, que dê muita paz e harmonia ao seu coração e você não desista por conta de erros que você comete, porque isso faz parte da nossa caminhada. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu já citei esse texto aqui essa semana. Então, quanto maior for o pecado, mais graça Deus vai demonstrar para com o pecador. Um forte abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, para mais um torpedo aqui para o seu coração. Tchau, tchau.